Bom dia, meu nome é Tamara, eu sou farmacêutica e professora do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cuidados com os medicamentos, com os remédios e os riscos da automedicação. Tem riscos fazer uma automedicação? A gente vai entender o que que é a automedicação, se eu posso tomar um remédio que o meu vizinho relatou que está tomando e foi bom para ele, já que eu estou sentindo a mesma coisa, aquele remédio que faz bem para ele vai fazer bem para mim também? Eu posso simplesmente pegar o remédio que ele está tomando, comprar e começar a fazer o uso? Não. Quando a gente vê propaganda de venda de remédio, falando sobre remédio na televisão, que também é bastante comum, né? Eu posso ver aquele remédio que estão fazendo propaganda como se fosse algo bom para todo mundo na população e começar a fazer uso? Sem que eu passe por uma consulta médica, sem que eu procure a equipe de saúde que atende minha região? A gente vai falar sobre isso, né? Outra coisa que a gente vai falar hoje é, a partir do momento que eu adquiri um medicamento, seja ele comprado na farmácia, ou seja, quando você vai à unidade de saúde, né, o postinho, e você retira o medicamento, aquele medicamento pode ser deixado em qualquer lugar? Ou ele precisa ser guardado de forma correta? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre esses temas. Então, para iniciar a nossa conversa, é importante pensar que os idosos, eles representam o principal grupo consumidor de medicamentos, principalmente pelo fato do envelhecimento, né? Com o envelhecimento, algumas doenças, né, principalmente doenças crônicas, elas podem estar presentes. Quando a gente pensa em doenças crônicas, as mais prevalentes, né, na população aí são a hipertensão, a pressão alta, né, que é muito importante a gente controlar essa pressão, e a diabetes, né? Então, muitos idosos apresentam esses quadros, né, ou isoladamente, hipertensão ou diabetes, ou ambos em combinação, né? E várias outras doenças que podem aparecer. E também não é incomum que o paciente precisa fazer o uso de mais de um medicamento, de mais de um remédio para tratar determinada condição, né? Então, principalmente quando a gente tem a somatória aí de doenças, a gente acaba precisando tomar um maior número de medicamentos, né? Então, o processo de envelhecimento, ele coloca os idosos muito em evidência quando a gente fala aí desse grupo de consumo aí de medicamentos. Outro ponto importante a ser pensado é que os medicamentos, eles têm avançado, eles têm se desenvolvido muito também. Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos muito bons, muito eficazes e que precisam sim ser de fato utilizados, né? Então, a gente precisa pensar que o desenvolvimento de novos medicamentos, né, para tratamento, eles são, na grande maioria das vezes, quando prescritos de forma controlada, assistida, eles terão um resultado muito positivo, que é o que a gente vai falar hoje. A nossa intenção, né, não é que ninguém pare de tomar seus medicamentos de forma alguma, e sim que esse uso, ele seja um uso assistido pela equipe de saúde, né? Pelo prescritor, que muitas vezes é o médico, e pelo enfermeiro que está fazendo o acompanhamento, o farmacêutico, né, que também vai proporcionar esse acompanhamento. Então, isso que a gente espera, que seja feito sim o uso quando tiver a recomendação e que ele seja sempre de forma controlada. Com o envelhecimento, a gente tem mudanças fisiológicas aí no corpo, como, por exemplo, diminuição da excreção. Muitos medicamentos são eliminados pela urina, né? Então, por algumas mudanças aí fisiológicas, algumas mudanças renais, a gente tem que os idosos, eles têm um processo, né, de excreção já diferente dos mais jovens, né?
com relação à absorção dos medicamentos, da biodistribuição. Então, essas alterações no envelhecimento aí, no corpo do idoso, também devem ser levadas em consideração, né, na prescrição e pensar também no risco de aumento de interações medicamentosas, né? Quando você utiliza um medicamento, quando você utiliza mais de um medicamento, dois ou mais medicamentos, a gente precisa pensar que eles podem estar interagindo. Um pode estar potencializando o efeito do outro, um pode anular o efeito do outro. Então, isso precisa ser muito bem avaliado. Então, não é só, eu tomo meus medicamentos, que a equipe de saúde fez a prescrição, mas o meu vizinho está tomando um outro medicamento que ele julga que é bom para ele e me oferece. Porque eu acho que eu tenho a mesma coisa que o meu vizinho, que apareceu recentemente. Começa a fazer uso daquele medicamento e aquele medicamento pode interferir com os medicamentos que eu já estou tomando. Muitas vezes até inibindo o efeito de algum medicamento que eu estou tomando, que eu preciso tomar para controle de alguma doença crônica, né? Isso é interessante para a gente. Outro risco é o risco de efeitos adversos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses efeitos adversos. Tem medicamento que ele pode causar dor no estômago, é um efeito adverso. Eu tomo esse medicamento, ele deveria estar me fazendo bem, mas ele está me gerando um efeito adverso ao seu uso, né? Tem um efeito posto não esperado daquele medicamento. Alguns medicamentos estão associados à sonolência, outros que você toma, você pode ter tontura. Quando a gente pensa em tontura, né, no idoso, a gente tem que ter muito cuidado por causa de queda. Então, pensem nessa cascata de tomar medicação sem uma orientação correta, pensando em interação entre aqueles diferentes remédios que eu estou tomando e os possíveis efeitos adversos para aquelas medicações, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os riscos dessa automedicação. Por definição, o que é automedicação? É quando a gente utiliza um medicamento sem a prescrição, sem a recomendação, sem a orientação e acompanhamento do prescritor. Então, aquele paciente não passou por uma consulta, pelo exame físico, pela anamnese, aquela conversa ali com o médico. E aquele paciente, ele não teve uma receita, né? Então, ele está se automedicando. Ele ouviu o vizinho falar que está tomando um medicamento que está sendo bom e resolve tomar. Ele vê na televisão e decide que ele vai tomar bem, vai tomar também, porque se está fazendo bem para todo mundo, para ele possivelmente também vai fazer, né? Então, familiares, muitos de nós temos aqueles familiares que fazem algumas recomendações. A última vez que você teve infecção de urina, você tomou aquele medicamento, lembra? De novo, pessoa não sabe se é de fato uma infecção de urina, ela não passou por uma consulta. E ela também, mesmo que seja infecção de urina, ela não sabe se aquele remédio, se aquele antibiótico é o correto para aquele tratamento. Nessa infecção nova, vamos colocar nesse cenário hipotético, pode ser uma outra bactéria, pode ser uma bactéria resistente, né? Àquele antibiótico que foi utilizado anteriormente. Então, cada caso é um caso e precisa de avaliação e de acompanhamento. Um dado muito interessante, mas bastante preocupante, é um dado do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que fala que mais de 76% da população se automedica. Ou seja, a cada 10 pessoas, 8 pessoas fazem medicação, fazem uso de algum remédio sem que tenha a prescrição e o acompanhamento de um prescritor.
ok? Sem o profissional da saúde acompanhando. Isso é muito problemático, por quê? Porque a primeira coisa a se pensar é que existe o risco de tomar um remédio que não vai resolver o problema. Então, eu estou sentindo tontura. Meu vizinho tomando um remédio para tontura, que foi prescrito pelo médico dele, e aí ele fala para mim que está sendo bom. Eu tomo. Para mim, pode ser que a minha tontura tenha uma outra causa, ou que aquele medicamento não é importante, não é interessante para mim, que pode não resolver a minha tontura. Primeira coisa a se pensar. Risco de efeitos indesejáveis. Quando você faz a automedicação, a grande maioria das pessoas não pensam que aquele uso daquele medicamento pode estar associado a reações adversas, a efeitos adversos. Dentre eles, nós temos náuseas, vômitos, tonturas, diarreia, são efeitos indesejáveis do uso de medicamentos de forma equivocada. Risco de agravamento do problema. Muitas vezes, quando a pessoa se automedica, ela pode agravar aquele problema que ela está tentando resolver, né? Por conta própria ou com conselhos de familiares, de, de vizinhos, de amigos, né? E não do profissional da saúde. Situação que pode acontecer associada à automedicação é mascarar diagnósticos na fase inicial de doença. Um exemplo é a pessoa está tendo queimação na região ali do estômago e toma um antiácido. A princípio, dá uma segurada nos sintomas, naquela queimação, dá uma melhorada. Mas essa queimação, esse desconforto gástrico, ele pode ser um sintoma de um câncer de estômago que está se desenvolvendo, de um tumor na região do estômago. E aí o antiácido, ele a princípio vai mascarar aquele desconforto. E aí a pessoa não busca atendimento e não faz o diagnóstico que naquele momento ele já está desenvolvendo um tumor. Então, temporariamente, a automedicação pode mascarar uma doença em fase inicial de desenvolvimento. Importante também, quando a gente pensa em saúde do idoso, discutir o termo de polifarmácia. O que é a polifarmácia? Por definição, né, a gente tem diferentes definições. Uma delas é que o uso de 5 ou mais remédios concomitante, né? Quando faz o uso de mais de 5 remédios. Então, isso se deve principalmente ao progressivo aumento do uso de medicamentos. Isso tem aumentado com os anos, principalmente pelo envelhecimento da população, pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, pelo aumento do desenvolvimento de novos medicamentos, né? E a população idosa, ela é a principal população que está relacionada aí ao uso dessa polifarmácia, né? Muitas vezes essa polifarmácia é algo necessário, é algo benéfico, bom para o paciente, porque é muito difícil você tratar diabetes, hipertensão, osteoporose com um medicamento, não tem jeito. Então você precisa de um medicamento para diabetes, de um para hipertensão, muitas vezes quando não tem o controle precisa associar mais de um, outro para osteoporose. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes, da associação de diferentes medicamentos. Ah, tem um problema ali na tireoide, né? É um medicamento. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa associação. O que é complicado é quando a pessoa já tem a prescrição orientada do seu médico prescritor e começa a adicionar outros medicamentos por conta própria, na automedicação. Ou assim, eu fiquei um pouco tonta.
eu tomo um medicamento para vertigem. E aí, esse outro medicamento que eu tomei, que eu já adicionei, pode me gerar um outro efeito adverso. Aí eu tomo outro medicamento para sanar aquele efeito adverso. Então, a gente vai só adicionando medicamentos. Muitas vezes, a gente faz o uso equivocado de uma medicação que gera um efeito adverso, que não é benéfico, e a gente toma outro remédio para corrigir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado aí com essa associação de medicamentos. Falando um pouquinho mais sobre as reações adversas aos medicamentos, é qualquer efeito indesejável, você não quer, que não é esperado, de um medicamento que vai ocorrer além dos efeitos terapêuticos, que são aqueles efeitos adequados, esperados para uma determinada doença. Então, todo efeito indesejado do uso de um medicamento. Muitos medicamentos podem produzir reações desagradáveis, né? Muitas vezes elas podem ser incapacitantes ou até ameaçadoras à vida. Então, fazer o uso de uma medicação sem o acompanhamento correto de uma equipe de saúde pode potencializar essas reações adversas, que podem levar até a ameaça da vida do paciente. Muito se fala entre uma faixa de uma relação muito estreita entre os níveis terapêuticos, que são aqueles níveis esperados ali do medicamento para controle de uma determinada doença, que é algo benéfico, e uma relação com os níveis tóxicos. Então, essa é outra questão importante, né? Quando você tem ali o acompanhamento de um médico prescritor, né, de um enfermeiro, de um farmacêutico, ele vai te falar exatamente a dosagem adequada. Muitas vezes a dosagem ela é calculada pelo peso do paciente, ela leva em consideração problema de saúde que o paciente tenha, né? Outra coisa importante a se pensar, que alguns pacientes eles podem ter alergia a determinados medicamentos. Então, o profissional da saúde ele vai te perguntar, ele vai acompanhar, muitas vezes ele relata isso no prontuário. Ah, o seu Zé, ele não pode fazer o uso desse medicamento, porque quando ele toma, ele tem alergia, ele pode, né, precisar ser até hospitalizado, né, porque quando ele toma esse medicamento, né, então a gente precisa pensar, né, nessas alterações farmacológicas que estão associadas principalmente com a idade avançada, né, como a gente falou, da eliminação aí do medicamento do corpo, né, pelos rins. Então, se o medicamento fica mais tempo circulando no corpo, né, ele pode potencializar essas reações adversas no paciente idoso. A gente tem algumas classes de medicamentos particularmente problemáticas para pacientes idosos. Dentre elas, eu vou citar alguns exemplos e vou falar algumas reações adversas que são comuns ao uso desses medicamentos para os pacientes, principalmente pacientes idosos, como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais. Canimiúdos, quem são? Diclofenaco, nimesulida, ácido acetilsalicílico. Esses medicamentos estão associados a úlceras gástricas, que podem resultar até em sangramento digestivo, problemas renais. Então, alguns medicamentos são muito, devem, quando necessário, né, devem ser muito bem, o seu uso deve ser muito bem monitorado em pacientes idosos, né? Então, a gente mostra aqui, reforça a importância de sempre ter um profissional acompanhando, né? Ah, o meu neto está tomando essa nimesulida, uma inflamação de garganta, e agora eu também estou com a inflamação de garganta, eu posso tomar o mesmo medicamento? Não. Os medicamentos estão associados a reações adversas, principalmente no idoso. Nós também temos aí outra classe de medicamentos, como antihipertensivos.
Ah, então quer dizer que o paciente idoso não pode tomar medicamento para pressão. Não, não estou dizendo isso, né? Pode sim, mas alguns antipertensivos são mais complicados para pacientes idosos. Então, o médico, farmacêutico, enfermeiro, ele vai saber exatamente qual remédio que é bom para aquele paciente. Porque alguns antipertensivos, como por exemplo, metildopa, é o exemplo de um remédio. Ele pode estar associado a desidratação no paciente idoso, hipotensão postural, a pressão abaixa, né? E aí a pessoa, quando ela levanta de uma vez, ela fica tonta. Bradicardia, edema, o paciente começa a inchar, fica sonolento. Então, são todos efeitos adversos associados a alguns remédios. Outra classe são os antibióticos. Dentre eles, eu escolhi uma classe que são as quinolonas, representada, por exemplo, por ciprofloxacino, que quando não prescrito de forma correta, né, ou prescrito para pacientes idosos sem um acompanhamento, pode levar à convulsão, à inflamação dos tendões. Então, normalmente se opta por outra classe de antibiótico para fazer o tratamento. Então, é muito importante conhecer os medicamentos e conhecer o paciente. Por isso que eu não posso, né, dar qualquer medicamento para qualquer pessoa. Cada pessoa ela é única. Aqui tem uma informação muito importante que o uso racional de antibióticos, ele requer indicação adequada, com ajuste da dose, tempo do tratamento. Esse ajuste de dose, ele leva em consideração muitas vezes o peso do paciente, se a função renal, se os rins estão funcionando de maneira adequada, se a função hepática do fígado está funcionando de maneira adequada. Então, esses antibióticos, eles precisam ser controlados, eles precisam ser bem fiscalizados. Outra questão é a resistência bacteriana. Quando você faz um tratamento com antibiótico, que era para 10 dias, e você resolve tomar apenas 5 dias, porque você melhorou. Isso é um erro, né? Quando você faz acompanhamento ali com o profissional de saúde, ele te fala: olha, você vai tomar por 10 dias, em tais e tais horários. Isso é muito importante, né? Outra classe são os benzodiazepínicos, né? São medicamentos que agem aí no sistema nervoso central e que podem levar à sonolência. Os mais conhecidos são Rivotril, Alprazolam, são os medicamentos tarja preta, né? Que vão levar à sonolência, diminuição da atenção do paciente, o paciente fica confuso, confusão mental e pode levar à dependência. Então, tem aquela pessoa, aquele amigo, eu estou tomando um remédio que aí eu estou ficando mais calmo, eu consigo dormir melhor, você deveria tomar também, né? E não é assim, esses medicamentos, eles têm um controle de venda, né? Então, esses medicamentos, eles precisam, assim como todos os outros, ter um acompanhamento de um profissional. Ainda mais esses que podem levar à dependência. E o paciente, ele quer cada vez mais aumentar a dose, porque ele vai criando tolerância. Então, esse uso do medicamento, ele é muito importante com o devido acompanhamento. Durante uma consulta, como que eu posso minimizar esses efeitos adversos, essas reações que não são desejáveis, né? Ou com relação à polifarmácia, ao número de medicamentos que eu estou utilizando. O que é importante? Se for uma consulta, principalmente a primeira consulta com o médico, a primeira vez que você vai passar naquele médico, é importante que você leve todos os nomes dos medicamentos que você está usando. Ou leva as caixinhas, leva os medicamentos, né, anotados no papel, porque aquele profissional vai ter conhecimento que você já está em uso de outros medicamentos, né? Sim, importante essa conversa. E na consulta isso precisa ficar muito claro, porque quando ele precisar
fazer a prescrição de um novo medicamento, ele vai julgar se pode ter interação medicamentosa com outro remédio que você já está tomando, se é necessário aumentar algum medicamento, aumentar, mexer na dose, né? Então, isso é muito importante. O que mais é importante? A gente já falou, não se automedicar, né? Informar sempre ao médico quais medicamentos que você está tomando, quais medicamentos você tomou recentemente, porque alguns medicamentos eles ficam alguns dias ainda tendo ação no nosso organismo. Então, relatar, escrever, levar as caixas dos medicamentos que estão em uso. Antes de tomar um remédio, é importante ler as informações que estão na receita. Pedir que algum familiar, algum amigo leia para você, que você tome de forma correta. Não partir comprimido ou cápsula, ou abrir cápsula, né? Tem até o desenho aqui. Isso só pode ser feito se o médico o farmacêutico orientar que seja feito. Só se for orientado, porque pode reduzir o efeito do medicamento. Muitas vezes esse medicamento ele está dentro de uma cápsula, porque a ideia é que ele seja absorvido em determinado local, em determinado órgão do seu corpo. Então, a cápsula protege ele temporariamente. Então, não é indicado nem partir comprimido e nem abrir cápsula. Medicamentos, normalmente, comprimidos que podem ser partidos, geralmente eles têm uma fissura no meio, mostrando onde deve ser partido. Então, os remédios, na quantidade, nos horários e no número de dias indicados, não alterar a dosagem. Lembrem-se, se eu preciso fazer uso de um medicamento, de um antibiótico por 10 dias, mesmo que os sintomas melhorem no quarto dia, eu devo e preciso tomar durante os 10 dias, né? Eu não posso diminuir dosagem, aumentar dosagem por conta própria. Comprometer-se em fazer o tratamento completo, mesmo que os sintomas melhorem ao longo do curso do tratamento. Se informar sobre o melhor horário para fazer o uso daquele medicamento. Por exemplo, alguns medicamentos precisam ser ingeridos em jejum. Outros já devem ser ingeridos logo após a alimentação. Isso é muito importante para a absorção, por exemplo, do medicamento. Então, sempre pergunte, ficou na dúvida, pergunte ao médico, ao farmacêutico: devo tomar em jejum? Devo tomar junto com a comida, com a barriga cheia? Né? Pergunte, isso é muito importante. Outra coisa importante: a grande maioria dos remédios devem ser tomados com água. Aí tem paciente que bebe com café, com leite, com cerveja, com chá. A não ser que o seu médico autorize, o farmacêutico autorize, o ideal é que o medicamento, remédio, deve ser tomado com água. Isso é muito importante. Então, outra importante informação, né, é que começou a tomar um remédio e sentiu algo estranho, sentiu alguma alteração, e você acha que pode estar relacionado ao uso daquele remédio, comunique ao profissional de saúde que fez a prescrição. Comecei a tomar o remédio, estou sentindo que o meu coração ficou acelerado. Toda vez que eu tomo, o meu coração acelera. Pergunte ao profissional de saúde se esse é um efeito que eu espero do uso daquele medicamento. Então, isso é muito importante, se é normal ou se há alguma alteração para talvez mudar aquele medicamento, mexer na dosagem, ok? Então, isso é muito importante. Os cuidados a gente precisa ter com os medicamentos, mudando um pouquinho aqui o nosso assunto, né? Quais cuidados eu devo ter com os medicamentos em casa? Então, eu fui na consulta, fiz uma ótima consulta, saí da consulta, ou peguei mesmo no postinho os medicamentos, ou passei numa farmácia e comprei em uma farmácia.
Agora, lá na minha casa, como que eu vou cuidar desses medicamentos? Primeira coisa, se você vai comprar os medicamentos, compra somente o necessário. Vamos tentar evitar passear em farmácias e comprar. Acho que vou precisar disso. Aí eu compro um paracetamol, eu compro uma dipirona, eu compro. Não. Compre o que for necessário, o que tiver na sua receita, para que você faça o uso naquela dosagem, por aquele tempo necessário, para não ficar sobrando na sua casa. Mantenha o remédio sempre na embalagem original. Porque muitas vezes o paciente ele toma 3, 4, 5 tipos de remédio diferente. Se ele tira das caixinhas, se ele tira do blister, se ele tira do potinho daquele medicamento e passa para outro local que não tem informação ali de qual medicamento que está ali, ele pode se confundir. Então é importante manter sempre na embalagem original, para que você olhe assim, ah, peraí, esse daqui é o da tireoide ou esse daqui é do colesterol? Você olha na embalagem e lê o nome, ok? Ou peça para alguém te ajudar. Com relação a guardar o medicamento, onde é o melhor local? Local fresco, seco e protegido da luz. Então, a gente não deve colocar medicamento, remédio em banheiro. A gente não deve deixar remédio em cozinha, perto do fogo, no fogão. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, o que a gente recomenda é que se tem uma caixinha onde se deixem os remédios, num local protegido da luz, né? Dentro de uma gaveta, né? No seu quarto, né? Um local guardado ali, separado, né? Isso é muito importante. Porém, a gente precisa pensar que alguns medicamentos, eles necessitam de armazenamento especial, como, por exemplo, resfriamento. Um exemplo é a insulina, né? A insulina, ela não pode ficar guardada lá dentro da gaveta. Ela precisa estar refrigerada. Então, é importante que você, se tiver dúvida, pergunte ao farmacêutico: esse medicamento aqui, eu deixo ele na minha caixinha de remédio, a seco, protegido da luz. Essa insulina eu mantenho onde? Na geladeira? Resfriado? Que temperatura ideal? Né? Então, isso é bastante importante. Quando guardar o medicamento, preste atenção se aquele local é seguro, né? Se crianças não têm acesso, né? Muitas vezes a criança pega, acha que é bala, começa, né? Pode fazer o uso. Animais, principalmente baratas, né? Então, guardar esses medicamentos, manter longe de crianças, manter longe de animais, não tomar remédio vencido. Isso é outra coisa muito importante. Muitas vezes o medicamento vencido, ele pode reduzir a sua eficácia. E pode, em alguns casos, até gerar algumas reações adversas, né? Então, tomar medicamento, remédio, olhar, né? Toda embalagem tem a data de validade, então conferir a data de vencimento. Tem gente que fala, ah, não tem problema não, pode tomar vencido mesmo. Não é recomendado. E pontos de descarte de medicamento. Por exemplo, meu remédio está vencido. Ele venceu. Eu não devo tomá-lo mais. Eu jogo no vaso? Jogo no lixo comum? Não. Os postos de saúde, algumas farmácias particulares, têm esse local aqui, ó, para descarte dos medicamentos vencidos, dos medicamentos que você não está fazendo uso mais. Então, é muito importante que você descarte no local adequado, né? Por questões de contaminação de água, do solo. Então, é importante que você leve, quando for ao posto de saúde, quando for uma farmácia, e peça que esses medicamentos sejam, né, destinados aí de forma correta. Então é isso, né? Quando a gente fala em remédios, medicamentos, né? A gente tem várias coisas para falar, desde o uso aí é, do uso com acompanhamento, né? Com uma prescrição pelo profissional da saúde, evitando ao máximo a automedicação, ela não deve ser feita. E pensando também como eu guardo esses remédios, como eu mantenho esses remédios na minha casa. Então, eu espero que essas dicas,
né, elas tenham ajudado e, tendo qualquer dúvida, podem entrar em contato por e-mail, né, meu e-mail está aqui, tamara.moreira@ufms.br, e eu vou responder todas as dúvidas aí com o maior prazer. Muito obrigada, um grande abraço e até mais.